Saudações, alunos. Nós continuaremos a nossa aula a partir de falando um pouquinho das questões de pobreza no mundo, né? De alguns continentes aí, então de algumas realidades diferentes ou parecidas aí com a realidade brasileira. A gente vai começar aí justamente falando da pobreza na Ásia, que está na página 596 e 597 aí do livro. A Ásia especificamente, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ela, a partir de 1980, a Ásia começa a ter uma elevação nas suas condições de vida. É óbvio que ainda se tem muito a crescer economicamente na Ásia. A gente pode citar como exemplo aí a China, que é a segunda maior economia, que é o grande responsável aí por esse aumento vertiginoso aí do IDH no continente asiático. Além da Ásia, a gente também pode colocar a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul teve um crescimento econômico gigantesco, né? Ainda não é considerado um país desenvolvido, mas está se aproximando dessas condições, né? O crescimento econômico lá é muito grande, a renda per capita aumentou muito, o nível de instrução também é muito bom, tanto que é uma das melhores na questão de educação hoje no mundo, né? Mas o grande crescimento se deve principalmente aí ao crescimento econômico chinês, né? As condições de vida de uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes vai influenciar muito nesse crescimento do IDH. Vocês podem perceber que o IDH na Ásia, na década de 80, era menos de 0,4. E hoje o IDH ultrapassa aí 0,65, 650, né? 0,650. Então, foi um crescimento aí quase duplicado aí, graças ao crescimento econômico chinês. E isso, óbvio, que também tem a ver com a questão de produção industrial da China, né? A questão industrial, a produção industrial na China cresceu muito. Eles são os grandes exportadores de manufaturados do mundo, né? E a tecnologia também avança da mesma forma, causando aí a gente pode dizer, causando este problema com os Estados Unidos, que se incomodam aí com o governo chinês, com a produção chinesa, né, no comércio mundial. E aí nós temos os problemas africanos. Na África subsaariana estão as grandes concentrações aí de pobreza no mundo. Para vocês terem uma ideia, a África ela tem 54 países. Desses, 27 países da África são considerados os mais pobres do mundo. E aí o 28º é o Haiti, que fica aqui na América, né? Então são 27 países, metade do continente africano tem os menores índices de IDH no mundo, né? E é justamente no Sahel, que é a divisão entre a África do Saara, o deserto do Saara, e aí a gente tem a África subsaariana, também chamado de Sahel africano, que estão as maiores concentrações de pobreza no mundo ainda. Né, justamente por as questões coloniais, as questões de exploração da escravidão, né, as questões de exploração dos minérios, que a África tem muito, né, e isso gerou aí essa pobreza no continente e o seu não desenvolvimento da forma correta. Ou seja, culpa do próprio homem, né? A expectativa de vida também é um fator muito grande no continente africano, né? A média de vida lá é de 54,4 anos, né? E quase 40% da população adulta da África é analfabeta, né? Isso também é um grande problema para o continente africano, visto que são os maiores índices aí que compõem o IDH. E aí temos também as condições ambientais. A degradação ambiental é um fator também para essa pobreza, visto que o homem precisa do solo para fazer sua morada, né? Então, essas questões também, a exploração do solo também fez aí com que não haja uma recomposição de forma correta do solo, da vegetação. E isso também tem uma influência muito grande nas questões econômicas, né? Não sei se já comentei isso, acho que eu já falei isso para vocês, sobre as questões de... É o barato que sai caro, né? Você usa muito solo, você usa muita vegetação, depois você não tem, e aí para você recompor, esse gasto acaba sendo muito maior do que a retirada no final das contas.
E aqui nós temos um mapa aí com a região do Sahel e do Maghreb, que são as duas regiões aí mais pobres do continente africano, próximos aí ao deserto do Saara, que está no meio aí entre os dois, né? O deserto do Saara está entre o Maghreb e o Sahel africano. Como eu disse para vocês, a herança colonial aí que o povo africano é responsável é muito grande, né? Principalmente os países europeus que são industrializados aí muito rápido, usam muitas técnicas de cultivo da África, como a plantation, né? A plantation, ela provocou a destruição da economia ancestral, tribal e o autoconsumo, né? E também isso é um tipo de plantação tipicamente africana. Foram os africanos aí que desenvolveram essa técnica na agricultura, que é muito utilizada também por nós aqui no Brasil. É a nossa principal técnica aqui no Brasil. Além disso, a África ainda tem muitos problemas econômicos, justamente porque na década de 90, com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, né, aquele embate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, né, justamente usando aí outros países, inclusive países africanos, a dominação de países africanos ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Grande parte das colônias africanas elas foram abandonadas aí pelos europeus na década de 40, 50, com o fim entre a Segunda Guerra Mundial e o fim pós Segunda Guerra Mundial. E isso faz aí com que os Estados Unidos e a União Soviética nesse momento nasce a Guerra Fria, e aí também eles começam a investir nesses países. Não é uma colonização, mas a gente pode dizer que é um imperialismo, né? O imperialismo norte-americano e também o imperialismo russo, né, da União Soviética, que aí quer dominar esses países para mostrar o seu poder. Enquanto alguns países da África se alinham às questões ao sistema capitalista, outros países da África se aliam ao sistema socialista, né? E isso justamente tem o seu traço também. Até aquele filme Hotel Ruanda mostra muito bem quando que acaba a União Soviética e qual a influência disso para as guerras regionais no continente africano. Porque a partir desse momento que não existe os Estados Unidos nem a União Soviética em interesses ideológicos, começa a existir uma guerra civil nesses países pelo poder do país. Então vários grupos dos próprios países africanos lutam pelas questões políticas e de poder na região. Outro fator também muito importante aí para as questões da África, que é muito marcante no continente africano, é o HIV, né? O vírus da imunodeficiência, ele causa aí o HIV, e na África o número de infectados ultrapassa 15% da população africana, né? É o maior contingente de soropositivos do mundo. E vocês imaginem, um continente muito pobre, que recebe pouco remédio, poucas condições. Hoje tá bem melhor, é fato, mas ainda tem muitos países ainda na África que tem esses problemas com a questão de falta de remédios. Então a África, o HIV ainda se dissemina muito no continente africano. Eu sempre digo que a África ela foi por muito tempo, e ainda é, na verdade, relegada, e é um continente esquecido por todos nós. Até na hora da gente estudar o continente africano, eu acho que ainda falta muita informação sobre esse continente, mesmo muitos de nós tendo esta origem. Tanto é que vocês sabem que a África gera aí por ano um número de refugiados muito grandes, né? Muita gente fugindo do seu país em busca de condições melhores, mas também por motivos religiosos, motivos políticos, né? Muita gente já foi perseguida, ainda é perseguida nessas questões políticas. Até mesmo na África do Sul, que é o país mais desenvolvido da África, também passa por ainda tem umas questões políticas muito fortes, né? Mesmo com o fim do apartheid, que foi aquela segregação racial na África do Sul, né? Que 30% do continente ficava com mais de 70% da população negra, e 70% do país ficava com a população branca, que representava apenas 30% da população. Bom, agora nós falaremos sobre o Brasil,
E essa aula a gente fica para nossa videoconferência para a gente discutir os assuntos da pobreza e exclusão no nosso país. Muito obrigado